Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Papa Cristã 26. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspis e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver se triunfal multidão que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas as margens juncadas de lírios são a glória do nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará. E o cordeiro com sua esposa, noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia, que a terra encheia de belão, e das harpas de doce harmonias, ao passar o Jordão se ouvirá, mesmo em dores que levem à morte, se constante não volta atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar na grandeza, nas purezas que acordem aqui, qual será desfrutar as riquezas
que espera os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar esta glória do além. Não almejas viver o amigo nessa formosa Jerusalém. Vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Vem produzindo perdão, nos levando ao centro de tua vontade. Vem nos tocar com teu fogo, derramar tuas águas, restaurando meu ser. Vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Vem produzindo perdão, nos levando ao centro de tua vontade. Vem nos tocar com teu fogo, derramar suas águas, restaurando meu ser. Vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Vem, Espírito, vem restaurar nossas vidas. Vem produzindo perdão, nos levando ao centro de tua vontade. Vem renovar o seu corpo, restaurar tuas águas, restaurando meu ser. Vem, Espírito, vem restaurar nossa vida. Vem produzindo perdão, nos levando ao centro de tua vontade. Vem tocar o seu corpo, derramar suas águas, restaurando meu ser. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo, aqui é o Mojane mais uma vez, aproveitando esta rica e abençoada oportunidade que o Senhor tem nos concedido a cada dia, a cada manhã, porque Ele é Deus e Ele é fiel, né? E até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes, muitos de nós passamos lutas neste dia, passamos, às vezes, momentos de angústia, às vezes, momentos de aflição, mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, graças a Deus, né? E hoje, meus irmãos, não será diferente. Deus vai continuar falando na santa e gloriosa palavra dele com cada um de nós, né? Porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém?
Então, nós estamos meditando essa semana, tem muitos versículos na Bíblia, sabe? Mas nós paramos aqui nesse Romanos 8 aqui, que está uma bênção, viu? Tanta coisa para nós aprender aqui no livro de Romanos 8, onde o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, ensinando, instruindo, né? De que foi um homem muito abençoado por Deus, e antes não era. Antes era um perseguidor da igreja, e antes chamava-se Saulo. Não sei se vocês sabem, mas Paulo não andou com Jesus. Paulo não foi um dos 12 que estava com Jesus. Mas ele teve um encontro com o Senhor Jesus quando estava de posse de uma carta para perseguir os cristãos. Ele perseguia mesmo, né? Ele perseguia, ele não queria que o evangelho se propagasse, ele era contra, né? Pegava os cristãos, levavam presos, permitiu que Estevão fosse apedrejado, mas Deus tinha um grande plano na vida desse homem. Às vezes, nos dias de hoje, a gente vê pessoa ainda rebelde quanto ao evangelho, né? Falando mal, perseguindo. Mas se Deus tiver um plano na vida dessa pessoa, ela vai ser que nem Paulo, né? Foi a caminho e viu a luz e caiu por terra cego. E aquela luz era Jesus, né? E aquela luz falou assim: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Né? Quando te perseguimos, Senhor, quando fizeste a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Então é assim. Aí depois a dificuldade que Paulo teve para propagar o evangelho, porque depois ele teve que ir atrás dos irmãos que ele estava convertido, foi cego, chegou lá na casa de um senhor, o senhor orou para ele voltou à visão, né? E começou ali o seu ministério de pregação. O povo até nem acreditava, achava que ele estava escondendo, que ele estava querendo era pegar mais cristãos, mas não, ali houve um novo nascimento, né? É assim que acontece. Às vezes as pessoas que muito tempo que não nos vê, muito tempo que não vê você, às vezes topa você com a Bíblia na mão, topa você com um testemunho diferente de vida, uma maneira diferente de viver. Não estou falando de trás, estou falando de uma maneira diferente de viver em relação ao mundo. Andar como cristão, dar um bom testemunho como cristão, né? A pessoa olha e fala assim: vixe, está escondendo ali, ó. Está escondendo atrás da Bíblia, igual eu já ouvi há 23 anos atrás, ali na cidade ou na vila chamada Fercal, em Brasília, trabalhando lá, morando lá com a minha família. Já contei em outras ocasiões, vou contar de novo, mesmo já, né? Morando lá com a minha família, um filho de 12, uma filha de 10, o caçula com mais ou menos uns 8 anos, mais ou menos, né? Por aí. E morávamos ali na Fercal, perto do cimento Tocantins ali, né? E ali chegou um ônibus que vinha de Passo, cheio de pacientes para trabalhar conosco na obra ali. Eu já era encarregado de obra, pela misericórdia do Senhor. E o rapaz falou: mas aquele ali não é o Mangavão, aquele cachaceiro? O que ele está fazendo aqui que quer que aquela Bíblia debaixo do braço? Né? Depois do que fez, está escondendo, uma pessoa não entende. Não querendo comparar minha Paulo, coitado de mim, mas eu falo assim, do julgamento das pessoas. É igual. A pessoa vê você, ela vai te julgar, vai falar: está escondendo atrás da Bíblia. Depois que fez, tá? Mas a palavra de Deus diz que quando nós vamos para o Senhor,
os nossos pecados, ele lança para trás nas costas dele e não lembra mais. O inimigo lembra, ele acusa, fala, você lembra? Tá, né? Às vezes você está assim no trabalho ali, aí toca uma música do mundo antiga, a pessoa fala assim, e essa aí, fulano, você conhece? Claro que a gente conhece, né? Vivíamos lá, estamos no mundo, claro que a gente conhece, só que não temos mais prazer. Por que você vai ter prazer numa coisa que vai te trazer sofrência? Vai te trazer tédio? Você tem que ter prazer naquilo que vai te levar para cima. Aquilo que vai te firmar com Deus. Não que vai te afastar, vai te deixar em tédio. Vai te deixar com paixão. Né? Vai deixar com desejo, com saudade. Para quê? Né? Aí as pessoas, você lembra? Claro. Lembra, mas só que não temos mais prazer nessas coisas. Se nós tiver ainda prazer nessas coisas, nós não temos um novo nascimento. Né? Jesus disse para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. A pessoa que diz que é cristão ainda tem prazer naquelas mesmas porqueiras que fazia antes de conhecer o Evangelho, não teve uma conversão. Né? Ela tomou um banho, vestiu uma roupa, pegou uma Bíblia, mas não nasceu de novo. Ela já tem prazer naquilo que tanto fez ela sofrer, que tanto judiou dela, ainda tem saudade. Por isso que a pessoa, quando vem para o Evangelho, ela vem com a mala. Nós todos vem com a mala de imundície. Mas tem gente que ainda insiste até hoje em não jogar a imundície fora. Ela quer vir seguindo a Jesus e trazer a mala de imundície. O que é a mala de imundície, irmão Jaime? Explica para eu entender. São as manias do mundo, os desejos do mundo, os prazeres da carne. Ela quer vir, quer trazer tudo. Né? E aí ajunta a fome com a vontade de comer. Às vezes, quem está ensinando não está preocupado com o novo nascimento, mas está preocupado com o que a pessoa pode produzir financeiramente. Isso são verdades que ninguém fala. Né? Ninguém fala. A pessoa quer o produto do fruto do trabalho daquela pessoa, mas ela não quer que a pessoa nasça de novo. Então nós temos que realmente nascer de novo. Não podemos ter prazer naquela vida imunda que nós tínhamos. Porque senão seremos igual aquele versículo. Seremos que nem o cão que come, vomita e torna a comer o próprio vômito. Irmão Jaime, que palavra nojenta, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. A pessoa, depois de conhecer o Evangelho e virar as costas para ele, é igual um cão que come, vomita e volta a comer o próprio vômito. Ou igual um porco, uma porca lavada, que volta a deitar de novo no lamaçal. É a pessoa que, depois de conhecer o Evangelho, ela vira as costas. Ela abandona. Ela fala mal. Às vezes você vê a pessoa, eu já falei por esses dias, vou falar de novo. Né? Assista aquele filme Deus Não Está Morto. Assiste. Você vai ver ali uma coisa, uma raiva no coração daquele professor, o filme inteiro. Uma raiva de crente, do Evangelho, de Cristo, da verdade. Tudo ele levanta conta e bravo. Aí lá no finzinho você vai ver por que o homem estava bravo. O homem estava bravo porque a mãezinha dele ficou doente. Ele orou a Deus e a mãezinha dele faleceu. Nós não nascemos para semente. Orar é nossa obrigação. Né? Agora, curar ou não, salvar ou não, é Deus. Aí se você tem uma mamãe doente, se você tem um filhinho doente, se você tem um irmãozinho doente, um animal doente, aí morre. Aí Deus é culpado. Aí você fica com raiva de Deus. Então assim as pessoas desviaram. É difícil você pregar com uma pessoa que não conhece, mas para quem é desviado é 10 vezes pior. Porque ele conhece. E tudo que você falar, ele vai levantar culpa.
Tudo que você falar, ele vai ter uma resposta. Ele vai ter uma frustração que ele teve ali quando estava congregando. E sabe a maior frustração do desviado? É porque ele vai, fica lá e não olha para Cristo. Ele olha para tudo. Olha para o irmão que adultera, olha para a irmã que adultera, olha para o irmão que faz coisa errada, mas ele não olha para Cristo. Ele diz que eu sou a ressurreição e a vida. Ele olha para tudo. É aquele mesmo que diz, sem mim nada podeis fazer. Então, voltando aqui ao apóstolo Paulo, que escreveu aos Romanos, escreveu aos Gálatas, aos Efésios, né? Coríntios, todas essas cartas Paulo escreveu e enviou às igrejas. Enviou. E foi um grande escritor do Novo Testamento. Deus usou muito Paulo. Né? E assim como pode usar qualquer um que é rebelde hoje e amanhã realmente tem um encontro com o Senhor, ele pode mudar de direção, ele pode ter uma conversão. Amém? E de acordo com as Escrituras, meus irmãos, vamos aqui para Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito, Romanos 8, 14, né? Todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Nós temos que ser guiados pelo Espírito de Deus, porque no Romanos 8, 1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Então, se nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e a palavra-chave do nosso texto é guiados pelo Espírito Santo, né? Ou na direção do Espírito Santo. E no 14 confirma, porque todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. E o Espírito Santo, meus amados irmãos, é o centro do Evangelho da graça de Deus. Ele disse para os apóstolos que ele ia nos enviar o Consolador. E se nós for observar, meus irmãos, ali, tudo aquilo que foi feito no Calvário tinha o objetivo de liberar para nós o Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo, meus irmãos, tem que ser o assunto mais importante para nós. O Espírito Santo dá para nós um sentido tipo intuição. Intuição. Você pensa, você age e Deus conclui ali aquilo que você almejou em fazer. Né? Hoje, eu falo que assim, ser guiado pelo Espírito Santo é bom demais. Hoje de manhã eu tinha que realizar uma tarefa para uma certa pessoa. Né? E fiquei com aquilo no coração o dia inteiro. Faz. Não fiz. 5:30 da tarde, veio a mensagem no celular. Ô, meu irmão, tem jeito? E eu já estava no coração desde quando eu levantei, que eu tinha que fazer aquilo, mas esperei ser cobrado. 5 e pouco da tarde. Tem jeito? Né? Tem sim. Hoje tem. Então, às vezes, a gente é meio rebelde quanto ao Espírito Santo. A gente não quer dar ouvido. A gente quer fazer do nosso jeito. Mas se eu tivesse feito de manhã, eu ia ser cobrado à tarde. Então, por isso, meus irmãos, o assunto mais importante para nós é o Espírito Santo.
ser guiado pelo Espírito Santo. E esse texto, meus irmãos, que lemos com base, diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Romanos 8,14. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. E escreveu também aos Gálatas. Gálatas 4,6. Porque sois filhos de Deus, enviou em vosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. O apóstolo Paulo também escreveu aos Gálatas, escreveu aos Romanos, né, aos Filipenses, aos Colossenses. Então esse é o nosso Deus falando conosco. Então um cristão que ainda não tem o Espírito Santo, meus irmãos, habitando nele, ele ainda não pertence a Deus. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, versículo 9b. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Claro que a Bíblia diz que tem o joio e o trigo. Não é para nós tentar arrancar o joio, porque senão o trigo vai sair agarrado. Mas é para deixar que ambos cresçam juntos, para que o trigo possa ser colhido e colocado no celeiro, mas o joio juntado aos feixes e lançado na fornalha. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, diz a palavra de Deus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai me segue. Então, por isso é que temos que ser guiados pelo Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Agora, não dá para ser guiado pelo Espírito Santo e continuar vivendo da mesma maneira. Aí logo seremos mentirosos. E a Bíblia diz que os mentirosos não irão o reino do céu. Nem os mentirosos, nem os beberrão, nem os idólatras, nem os afeminados, nem os adúlteros, não entrarão no reino de Deus. É uma classe grande de pessoas e situações que não herdarão o reino de Deus. Né? Às vezes a pessoa, quando chega nessa parte, a pessoa pula. Porque essa parte, às vezes, toca na ferida dela. Aí ela fala, não vou mais nessa igreja, eu não gosto desse pastor, o pastor está comandando com a minha vida. Irmão, a função do pregador é pregar o evangelho. Não é cuidar da vida de nenhum membro. Não é de cuidar da vida no sentido de dar pitaco e opinião, não. É pregar a palavra de Deus. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, preguem. Né? Nós temos que pregar a palavra de Deus. Às vezes você não sabe que pular uma cerquinha vai para o inferno. Às vezes você não sabe que continuar bebendo, se drogando, leva para o inferno. Né? Porque não te falaram que às vezes vai perder o membro, vai perder a produção do membro. Né? Então, a verdade tem que ser dita. Né? Romanos 8, capítulo 8, versículo 9, parte B. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Tá? Agora, a palavra de Deus é muito clara para nós. Não dá para ser guiado pelo Espírito Santo e continuar vivendo na velhice da letra, ou mesmo disso. Né? Então, essas coisas nós temos que ter no nosso coração. Ser guiado, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Né? Na velha aliança, o povo era conduzido pela lei.
E na nova aliança, irmão Jair, somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Né? Não te deixarei órfão, te enviarei o Consolador, que vos fará lembrar de tudo. Às vezes eu estou aqui lendo a Bíblia aqui, estou meditando, e por eu já ter lido a Bíblia, o Senhor me leva lá na minha mente, aonde eu já li, sem eu precisar ler a Bíblia, graças a Deus. E sem precisar passar por Deus também não. Aqui é nós lendo e Deus dando um discernimento para nós. E graças a Deus que você está aprendendo. Você está entendendo que sem a santidade do qual ninguém verá o Senhor. Já disse ontem. Esse é o meu jeito. O Senhor não está preocupado que é do nosso jeito, não, mas tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Mas fulano é assim. Então, ele não nasceu de novo. Então, não é guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque a pessoa que é guiada pelo Espírito Santo de Deus, ela tem a vida renovada. Jesus não disse que necessário vos é nascer de novo? Isso para Nicodemos. Não foi nenhum apóstolo, não. Foi o próprio Senhor Jesus. Quando Nicodemos foi ter com o Senhor de noite. Né? Foi falar com o Senhor de noite. O Senhor disse para ele: necessário vos é nascer de novo. E assim é todo aquele que quer ser abençoado por Deus, que quer viver na graça de Deus. Porque lá em Gálatas 5 também diz: mas se sois guiados pelo Espírito, não está mais debaixo da lei. Tá? Então tem todas essas coisas. Então, Cristo levou sobre si as nossas dores. Porque se a lei foi o nosso tutor, o guardião, até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo Jesus. Tá? Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Então nós temos que estar vivendo na graça, né? Porque Deus é bom em todo o tempo. E para concluir aqui, meus irmãos, esse quarto dia, louvado e agradecido seja o nome do Senhor, como está passando rápido, né? Para nós encerrar, Romanos 7, 11 a seguir. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou. E por este mandamento me matou. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu sou carnal, vendido sobre o pecado. Então a lei dada para ser cumprida, mas para ser quebrada, pois Deus já sabia que nenhum homem cumpriria a lei. Por isso ele enviou seu filho. Então o homem clamará a Deus, e ele enviará o seu filho, que nos daria o Espírito Santo. Né? Então o Senhor enviou para nós o Espírito Santo para que nós pudéssemos ter vida. Amém? Que Deus possa estar abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome do Senhor Jesus. O verso-chave da campanha para encerrar. E agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão no vivo povo pecador.
nenhuma condenação para quem está em ti, querido Jesus. De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente ter que ouvir de alguém a acusação de um vil tentador. Lembranças do passado vem e querem me fazer parar. Eu mesmo palavra de alguém e não quero a gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada. E ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu. E saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação para quem está em ti, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas de um vil tentador. Nenhuma condenação para quem está em ti, querido Jesus. Amém, amém, amém. Glória, glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu entro na tua presença, Deus, agradecendo a ti pela vida do pastor Jaime e pela vida de cada um daqueles que faz parte do grupo Meninas dos Olhos de Deus. Quero agradecer ao Senhor a ajuda que tenho recebido de cada um dos irmãos e das irmãs aqui no grupo, Pai. Que o Senhor possa estender as mãos sobre cada um de nós e que o Senhor venha abençoando essa palavra no dia de hoje, para que aqueles que ouvir entendam que tem a guia do Espírito Santo, Pai. Nós não podemos ir para lugar nenhum. Nós não conseguiríamos, Deus, ajudar outras pessoas. Se formos conduzidos por Ele, o caminho será mais correto, mais reto diante de Ti, ó Deus. E tudo que fizer será feito no amor do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu estou grata a Ti, Senhor, por cada momento que eu passo com o Senhor nessa minha vida. E quero pedir ao Senhor, Deus, visita a cada um dos irmãos e das irmãs aqui dentro do grupo. E muitas vezes a gente fala pessoas aqui de dentro do grupo, os irmãos daqui de dentro do grupo, mas não é só os dois irmãos aqui dentro do grupo. São todos aqueles que estão também nos canais do YouTube, nos ajudando a servir o Senhor Deus e sermos uma ferramenta na mão do Senhor para ajudar outras pessoas. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus.
Amém e amém. E eu também quero agora agradecer ao pastor Jaime por ter trazido a palavra. Agradecer a irmã Ângela Maria, a irmã Maria Ribamar, a irmã Elisângela, a irmã Aline, que participaram hoje no grupo, irmã Ivanilda, que Deus possa abençoar a cada uma de vocês que estão fazendo parte do grupo. Meninas dos olhos de Deus, me ajudando, juntamente com o pastor Alex e o pastor Jaime. Amém? Deus abençoe a cada um. E nossa irmã Simone também, né? Cátia Simone, que deixou uma palavra para a Semana das Meninas dos Olhos de Deus no YouTube. Que a paz do Senhor Jesus e a paz de Deus possa preencher os nossos lares e nos dar essa paz. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém.